Olá, meus queridos anjos iluminados, decades nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Olha, vai entrar um novo esquema para fazer personagem, para fazer série que vocês vão ter que doar, por causa que é difícil fazer material, vocês precisam ajudar. Eu vou lançar o material durante o ano, mas se vocês quiserem material específico, vocês têm que doar uma quantia para ajudar. Bom, meus queridos anjos iluminados, tecantes nerdolas, hoje, terminando o Mega Ranger, Neizigelius. Sim, o que é Neizigelius? Neizigelius é a forma verdadeira da Neise Pink. Ela é antagonista do Jet Sentai Neide Ranger. Ela é do 21º Sentai do batalhão produzido da Toei em 97. Ela é do universo dos Rangers, é um grupo de antagonistas criado por um DNA chamado Neise Ranger. São invasores interdimensionais. Ele é um monstro, a forma monstruosa, Neise Gêmeos, a forma humana, Neise Pink, a Ranger antagonista da humanidade. A pluralidade de formas monstruosa, Ranger, e o alter ego da Mega Pink. Ela estreou no episódio 38, o último episódio de. Ela reaparece em Memórias do episódio 48. Neise Gêmeos durou 5 episódios. É uma personagem que não tem forma jogável no jogo. Ela aparece apenas na forma monstro e ranger. Neise Gyros é um dos inimigos criados por Dr. Hineller, uma das versões retorcidas malignas dos próprios Mega Rangers. Cada Neise Ranger possui uma contrapartida de heróis, inclusive a Neise Pink, que enfrenta a Mega Pink. Neise Gyros é a forma verdadeira da Neise Pink. Representa o lado brutal e selvagem da personagem. Sua presença marca por lutas intensas contra os heróis, momentos significativos. No episódio 40, Scary Bad Woman, Neise Pink revela sua verdadeira forma para Neise Gelos, e nesta forma aumentada, ela é poderosa o suficiente para ela enfrentar a arma dos principais heróis. Mega Rangers e seu modo de luta, uma energia maximizadora. Mega Rangers precisam se juntar ao Mega Silver para fazer o Super Mega Ranger. As características, ela possui vários poderes e habilidades, dentre elas campos habilidades especiais específicas oficialmente não documentadas. Agora vamos falar da Nese Pink, Nese Gelius, com Yang, Maquiavel, socialismo. Vocês vão ver como o negócio é tenso. A personagem tem forma da Nese Pink, Nese Sentai Mega Ranger. Não é apenas vilão episódico de Tokusatsu. Ela representa muito mais do que a materialização simbólica e a sombra não integrada. Kao Yang, a sombra é tudo aquilo que o indivíduo rejeita em si, mas continua inconsciente. Quando a sombra é negada, mais violenta ela retorna. Lazy Pink tenta imitar a heroína, a Mega Pink, e deseja aquilo que não é. Quanto à falsidade, rompe e surge a Lazy Genius. A inveja é uma forma pura, descontrolada. A sombra desaparece quando é negada e se politiza. A inveja é diferente. Ambição de conquista, quer destruir um outro. Yang afirma que quem, quem afirma que a inveja nasce quando o ego é fraco e fraco demais e suporta a existência de, não suporta a existência de alguém. Quanto mais íntegro que seja, mais competente ou virtuoso. Neise Gelos não luta pelo melhor. Ela luta para corromper, copiar e destruir. Essa é a lógica de relativismo moral do mundo moderno. Se não alcançar o bem, nego que ele existe. Se eu não posso ser virtuoso, digo que a virtude é opressão. Se é falho, eu ocupo a estrutura. Essa é a raiz psicológica da cultura do ressentimento. Em Freud, na civilização existe porque o superego controla o id. Mas quando o superego, lei, moral, responsabilidade é destruído, o it, impulsos, inveja, ódio, e desejo de dominação, desejamos é esse it sem freio. No mundo ideal, isso ocorre quando a culpa é eliminada, quando
O erro vira construção social e o fracasso vira opressão do sistema. Relativismo moral é o assassinato do superego coletivo. O relativismo moral afirma: não existe certo e errado, apenas narrativa. Isso, psicologicamente, é falso e socialmente destrutivo. Yang alertava: quanto tudo é relativo, nada é responsável. Neise Gelius não aceita as regras, limites ou hierarquia moral. Ela age é, movida por emoção pura, ressentimento e inveja. No mundo real, isso se manifesta com cancelamento, perseguição moral seletiva, militância emocional e destruição de símbolos tradicionais. O relativismo não liberta, ele legitima o que é pior no ser humano. Maquiavel, o poder não se sustenta pela força ou pela manipulação de paixões humanas. A inveja é uma delas. Maquiavel, as pessoas invejosas são fáceis de controlar. Ressentidos buscam o inimigo externo. Massas emocionalmente feridas aceitam tirano como uma fruta como Maduro que caiu e apoiam o totalitarismo vermelho como globalista. Neise Gelius não age sozinha. Ela é criada e usada como uma estrutura maior e Neisireja. Elas também funcionam como os regimes ideológicos modernos. Engels, o socialismo moderno, nasce na virtude. Esse ressentimento organizado, uma inveja travestida de justiça, um fracasso pessoal convertido em culpa coletiva, uma destruição do mérito em nome de uma igualdade de força. Engels fornece a base teórica para transformar a frustração em política. Gelius é exatamente isso. Não cria, não constrói, não cria e não constrói. Ela parasita e destrói, como vemos no Bostil, como muito bostileiro faz. Quando a sombra não é integrada, o indivíduo ela se projeta no coletivo. O socialismo global faz. O mal está sempre no sistema. O indivíduo nunca é culpado. O Estado vira o pai autoritário. A dependência de. Isso gera dependência, infantilização moral e destruição de responsabilidade. E ainda afirmava o regresso psíquico coletivo. Daisy Pink finge ser heroína. O socialismo finge ser moral. Ambos imitam o simbolismo do bem, usam a linguagem da justiça e escondem formas destrutivas. O falso herói não salva, ele substitui a verdade pelo controle, como nós estamos vendo aqui no Bostil. Sem moral objetiva, tudo é permitido. O poder decide o bem, a força define a verdade. E isso não é progresso, isso é o retorno da Bárbara, agora com um discurso acadêmico, como recrutam os crianças, adolescentes e adultos nas escolas e faculdades. Gelius não é exceção. Ela é o padrão quando não há limites. Nesse Maquiavel, o poder nunca, para Maquiavel, o poder nunca se sustenta por apenas de boas intenções. Ele nasce do conhecimento profundo das paixões humanas, medo, inveja, desejo, pertencimento e canalização. Gelius não é uma vilã caótica no sentido ingênuo. Ela é um produto da estrutura de poder que compreende algo essencial. O indivíduo dominado por ressentimento é mais útil do que o indivíduo virtuoso. O socialismo opera de uma forma que ela não forma homens fortes, ela administra as fraquezas. Maquiavel jamais defenderia o socialismo errado, ele defende por causa que Maquiavel é usado como base socialista. Explicaria perfeitamente a engenharia social, criar um inimigo abstrato, destruir referências morais e objetivas, oferecer o Estado como salvador. Neise Gelius é exatamente isso. Ela recebe a narrativa, recebe o inimigo e pertence e perde qualquer senso de limite. O poder não cria virtude, ela organiza ressentimentos. Yang, quando a sombra individual não é integrada, ela projeta o coletivo. Estado ideológico aproveita disso, redefine culpa, virtude e verdade. O socialismo não quer que o indivíduo enfrente sua sombra, ele prefere externizá-la. O problema não é o sistema, o problema é o opressor, o problema é a vítima. Neise Gelius não enfrenta a inveja, ela transforma em ódio.
Segundo Freud, toda a sociedade precisa de um superegos, leis, limites e moral. O socialismo substitui o superego por um superego estatal. O Estado controla tudo. O Estado decide o errado, o certo, que é o culpado. Isso são os indivíduos infantilizados, sem autonomia, sem responsabilidade, sem maturidade normal. Exigê-los obedece a ordens, não a princípios. É obediente ao sistema, não à verdade. O estado ideológico precisa justificar sua existência infinita. E como faz? Ampliando conflitos, dividindo grupos e criando guerras morais. O ressentimento virá combustível político. Exigê-los existe porque a inveja é validada, sua raiva é incentivada e a violência é justificada. Nenhum regime totalitário começa com tanques, começa com narrativas e tomando escolas e faculdades, como Engels fala. Você vai vindo aqui. Engels, o fracasso de ser um problema pessoal vira uma prova de injustiça estrutural. Isso gera inversão moral, mérito de opressão, sucesso vira exploração, disciplina vira violência simbólica. Lazy Giles odeia a Megapink, não por maldade gratuita, porque a existência do bem e expõe sua insuficiência. O socialismo odeia o indivíduo por indivíduo produtivo, pelo mesmo motivo. O relativismo moral não é um acidente filosófico, é uma ferramenta de poder. Se tudo é relativo, quem controla a narrativa, a verdade, quem controla a linguagem moral, quem controla o medo é a massa. Exigê-los age nos limites. Ninguém diz não. O Estado é relativista. O socialismo moderno não apresenta como tirania, mas como empatia, inclusão e justiça social. Assim como Lazy Pink veste cor de herói, imita a forma do bem e simboliza a virtude. A estética moral substitui a moral real. Maquiavel alertava: massas emocionais são fáceis de governar indivíduos racionais. O socialismo global investe em educação emocional, política identitária, histeria coletiva. Negigelos não pensa, ela reage. Ela é massa ideológica também. Quando o indivíduo não tem responsabilidade, a moral é relativa ao Estado absoluto. O resultado é inevitável. Censura, perseguição e violência justificada, que vemos aqui no Bostil e vemos na Inglaterra. A Nancy Gelos é destruída porque perde o controle, mas o sistema ideológico nunca se autodestrói, eles se expandem. O socialismo, em qualquer lugar do mundo, começa sempre com um movimento silencioso, despersonalificação do indivíduo, o homem deixa de ser responsável, singular e moralmente imputável, e passa a ser parte de uma classe, peça de uma estatística, instrumento de um projeto histórico. Yang, isso representa o maior perigo possível. Quanto mais o indivíduo dissolve na massa, mais a sombra coletiva domina. Lazy Gelos não existe como pessoa, existe como função do sistema Lazy. Exatamente o homem sob regimes coletivos, como vemos no Bostil. Engels, o mundo passa a ser explicado exclusivamente pela matéria. Economia, produção, classe, estrutura. Tudo que não é material vira ilusão, ideologia, opressão simbólica. Consequência direta. Uma alma vira conceito suspeito, a consciência vira produto social, a moral vira construção histórica. Lazy Gelos não possui transcendência, ela possui impulso material, puro ressentimento. O materialismo liberta o homem do mito. Ele cria o mito mais perigoso. Todos que nada diz que nada é sagrado. Mudam as bandeiras, mudam os slogans, mas o padrão é o mesmo. União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela e outros países com regimes totalitários. Todos compartilham a mesma coisa. Culto ao coletivo, demonização do indivíduo forte, centralização de poder e relativismo moral. Lazy Gelos não é exceção, ela é um modelo. Yang identificou como crucial no século XX. As massas pensam que o indivíduo e os indivíduos sentem mais. O socialismo depende disso. E simplifica a realidade, cria vilões absolutos, oferece soluções mágicas e elimina a ambiguidade moral. Lazy Gelos não questiona. Ela reage emocionalmente.
O coletivismo transforma os adultos em crianças morais. Para Freud, o ego é o mediador entre o desejo e a realidade moral. O socialismo dissolve o ego. O desejo vira direito, a realidade vira narrativa, a moral vira discurso político. A impulsividade, resultado, impulsividade legitimada, vitimismo crônico e agressividade moralizada. Nesse Gênesis, age exatamente assim. Deseja, ataca. Frustra, destrói. Inveja, acusa. O socialismo, a identidade não vem mais de caráter, virtude, escolha ou mérito. Ela vem da classe, tribalismo político, ódio legitimático, moral seletiva. Esses gêneros não é julgado por ações, mas por posição dentro do sistema. Quando a identidade coletiva nunca culpa o pessoal. O relativismo deixa a ideia filosófica e vira política de Estado. Exemplos: crimes justificados pelo contexto, censura para o bem comum, violência pedagógica e mentira necessária. Nesses gêneros não é má, ela é um produto do sistema como a rede Globolixo. Essa é uma frase perigosa, criada, como a gente fala. O regime coletivista odeia o mérito. O mérito diferencia, a diferença expõe fracasso e o fracasso gera ressentimento. Por isso, esforço é desvalorizado, a excelência é suspeita, hierarquia natural é negada. Megapink não é odiada por erro, mas por ser melhor. Quando tudo é culpa do sistema, ninguém aprende, ninguém cresce, ninguém amadurece. O indivíduo vira um eterno adolescente moral. Yang chama de infantilização psíquica, instrumentalizada. Nesses gêneros não evolui, ela apenas explode. Apenas a violência física e simbólica, e simbólica, a linguagem controlada de pensamento policiado, cultura reescrita, o passado sendo apagado. O socialismo moderno começa pela cultura, não pelo exército. É por isso que nós, nerdolas, estamos lutando pelo lado cultural e preservando a cultura. Nesigelius tenta destruir o símbolo da heroína antes de destruir o seu corpo. O socialismo transforma a vítima em entidade sagrada. Isso gera competição por sofrimento, moral invertida, autoridade sem virtude. Nesigelius sempre é vítima em sua narrativa. Mesmo quando ataca, a vítima absoluta nunca é responsável por nada. Sem transcendência, vira político, vira poder, tudo vira político, tudo vira poder, tudo vira disputa. O coletivismo não responde à pergunta como devo viver. Ele responde apenas quem deve mandar. E aí, ao longo dos 3 blocos que eu comentei, Nancy Gênesis revelou mais que uma vilã. Ela é um arquétipo da sombra não integrada. A inveja legitimada. Yang, a saída nunca foi destruir a sombra, mas sim integrá-la. Aquilo que você nega se retorna como destino. O mundo moderno falhou. Preferiu projetar a sombra no Estado, no sistema, no inimigo político e na cultura. Resultado: explosão coletiva que vemos hoje. Nenhuma sociedade é saudável quando você, sem responsabilidade individual, sem ela, não há culpa, não há aprendizado, não há amadurecimento na civilização. O socialismo promete libertação, mas entrega irresponsabilidade moral. Nesses gelos nunca assumem culpa, elas sempre culpam o outro, o sistema, o herói. O herói verdadeiro nasce quando o indivíduo assume sua responsabilidade. Freud, para Freud, a maturidade é aceitar limites. O mundo relativista odeia limites. Limites morais, biológicos, sociais e individuais. Mas sem limites, o id governa, o impulso domina, a inveja explode. Nesses gelos é o retrato do id, sem freio. O herói é aquele que domina a si mesmo, antes de enfrentar o mundo. Maquiavel nunca defendeu a corrupção e ele sempre descreveu o poder como ele é. O erro moderno é que Maquiavel é um Maquiavel sem virtude, a técnica sem ética, a estratégia moral, o poder poder sem virtude. Nesigênios é um instrumento desse tipo, emocional, manipulável e ressentimento. O QG defende o oposto, o poder submetido à verdade. Nietzsche, Engels, ajudou a consolidar o materialismo histórico.
mas deixou um legado perigoso. O homem é reduzido à economia, a alma é reduzida à classe e a moral é reduzida à estrutura. Desde Gelos não tem ainda um sentimento, apenas impulso. O socialismo não oferece um propósito, mas um conflito eterno. O herói clássico assume culpa, limites, os fracassos, protege os fracos e paga um preço. O anti-herói ideológico terceiriza a culpa, odeia limites, instrumentaliza os fracos e exige privilégios. A Mega Pink age apesar do medo. Nezigelos age por causa do ressentimento. A cultura nerd sempre foi mitológica, moral, arquétipa e formadora de caráter. Por isso, ela virou alvo do relativismo. Querem reescrever heróis, vilões, e valores simbólicos. QG defende o valor da cultura verdadeira, sem reescrição de história. O QG não é apenas um canal cultural, ela é uma trincheira, junto com os demais canais. Então, a gente está lutando contra esse essa reconstrução cultural, contra essa droga que a cultura que estão querendo destruir na cultura nerd, estão destruindo na sociedade. As pessoas estão se tornando relativas e esse relativismo moral não faz as pessoas assumir as suas culpas, assumir seus erros diante do movimento que o ser quer queira, o bolchevismo está totalitário, o mundo está totalitário, governado pelos nossos queridos esquerdistas, como no globalistas, mas a gente tem que pensar como vencer esses regimes, sendo conservador, lutando contra essas ideologias que querem corrupção, que querem destruição, que querem vender drogas e coisas do tipo. A gente tem que mostrar que isso é errado. Temos que fazer as coisas corretamente. E fazer as coisas corretamente é diante de pessoas que querem, em vez de fazer o mal, fazer o que é o certo, fazer o bem sempre. Nunca seja relativista. Você se corrompe. A partir da hora que você se corromper, sua alma também vai junto. Seja a pessoa correta. Lute contra esses regimes totalitários e contra essa cultura relativista. Você crescerá como um bem maior na sociedade. Obrigado, meus anjos nerdolas.